Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Oséias. Oséias 6. Oséias 6, versículo 3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, todos nós, como eu comecei falando, todos nós já conhecemos o Senhor em alguma forma, conhecemos o Senhor no encontro, conhecemos o Senhor numa igreja local, mas eu quero te desafiar nessa noite, que eu e você possamos se esforçar e conhecer o Senhor um pouco mais, conhecer o Senhor um pouco mais, e nesses dias, Deus ele tem feito com que eu e você possamos, sabe, como minha esposa diz, tirar as muletas que talvez nos carregam para conhecer Jesus um pouco mais. Para conhecer Jesus um pouco mais. Então, nessa noite, o meu desafio como um pastor aqui, meio assim, pregando para você que está aí na sua casa, talvez no seu conforto, mas eu quero dizer uma coisa para você: se esforce para conhecer o Senhor, para buscar o Senhor, para ter uma revelação dEle, para ter uma intimidade com Ele. Sabe, esse tempo que nós estamos, que todo mundo diz, de quarentena, que nós vamos passar 15 dias aí, talvez para algumas pessoas é para assistir série. Não, você não está tirando 15 dias para tirar férias, você está tirando 15 dias para conhecer Jesus um pouco mais, através de um livro, através da adoração, através de uma palavra, através, sabe, de um relacionamento na sua casa mesmo, com a sua esposa, com seus filhos, com você mesmo. Eu quero te fazer um desafio: se esforce. Se esforce, nós estamos no culto jovem. Se esforce para conhecer o Senhor, para conhecer o Senhor e buscar o Senhor, e ter uma revelação do Senhor. Como Oséias diz aqui no livro de Oséias: se esforce, vamos prosseguir em conhecer o Senhor. E o nosso dever como cristão é prosseguir. Não pare, continue perseverando, continue caminhando e conhecendo o Senhor. Como eu falei semana passada, quem estava no culto presente, Deus, o nosso Deus é um Deus que existe várias facetas do seu caráter, e todas as vezes que nós nos aproximamos de Cristo, nós conhecemos um pouco mais de Cristo. Então, se esforce para conhecer a Cristo. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Jó 42, no versículo 15. Jó 42, no versículo 5, ele diz assim, Jó 42, no versículo 5, diz assim: olha, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, eu conhecia Deus de uma forma, eu conhecia Deus, sabe, e agora depois da dor, depois de todo o sofrimento, depois de perder, Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar em alguns textos, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, agora eu sei quem o Senhor é. Então, muitas pessoas conhecem o Senhor através de alguém, ou através de uma revelação de alguém, ou através de uma palavra de alguém, mas eu quero te desafiar, eu quero dar uma palavra para o seu coração que está em casa agora, assistindo pelo YouTube. Sabe, Deus, Ele quer se revelar para você, Jesus Cristo tem vontade de se revelar para você. Então, nessa noite, que você possa dizer como Jó: Senhor, eu te conhecia apenas porque eu estava rodeado de pessoas na igreja, eu te conhecia apenas porque existia pessoas ali perto de mim, agora que eu estou no momento de solidão, agora que eu estou no momento sozinho, talvez agora os meus olhos precisam te ver, agora eu preciso te conhecer um pouco mais, e essa noite, talvez sozinho na tua casa, talvez sozinho no teu quarto, essa noite é a noite de os teus olhos contemplar a glória de Jesus. De contemplar. E sabe qual é a diferença? A diferença
É o Tony que está atrás dessa câmera aí, dizia assim, eu vi isso, e um dia os discípulos, em João 8, versículo 38, eles estão discutindo, e eles vão até Jesus, e alguns chegam e dizem assim, você fala do que os profetas fizeram, alguns falam, sabe, do que os homens do passado fizeram, sabe, e Jesus revela para eles e diz assim, olha, vocês estão falando das coisas que vocês ouviram dos antepassados, vocês estão falando das coisas que vocês ouviram do pai de vocês, mas eu ouvi daquilo que eu vi diante da presença do meu pai, porque eu conheço e sei quem ele é. Então, o meu desejo é que você tenha uma revelação pessoal de Cristo nessa noite. O meu desejo é que você tenha, sabe, uma fome, uma sede por conhecer Jesus, não pelo que os outros dizem. Ok, Deus é maravilhoso, eu quero conhecer esse Deus maravilhoso. Talvez você diz assim, eu conheço Deus porque Ele operou um milagre na vida da minha família. Eu conheço talvez Jesus porque Ele me curou de uma enfermidade. É muito mais do que isso, conhecer Jesus é muito mais do que isso. E nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos falar das coisas que nós estamos vendo diante de Jesus. Sabe, porque tem muita gente que se gloria. Tem muita gente que se gloria porque, eu prego para uma multidão, eu prego para muitas pessoas. Eu me glorio porque o meu ministério é famoso, eu me glorio porque, eu estou fazendo assim. Não, e a palavra do Senhor diz em Jeremias 9, versículo 23 ao 24. Ele diz assim, Jeremias 9, versículo 23 a 24. Assim diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo. O Senhor está dizendo, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então essa noite eu quero te desafiar a conhecer o Senhor. Não se glorie no seu conhecimento, não se glorie na sua força, não se glorie, sabe, nos dons que você tem. Se você tem alguma coisa para se gloriar nessa noite, se glorie em conhecer Jesus Cristo, em conhecer. Se você tem alguma coisa para se gloriar, sabe, nesses dias que nós estamos passando por crise, sabe, lembre-se de Jesus. Nós estamos em Cristo e eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero conhecer, como nós cantamos aqui. Não é só apenas sobre cantar, não é apenas sobre vir aqui quando a igreja está cheia, não é simplesmente quando você diz assim, mas eu tenho, que música bonita, eu quero cantar essa, eu quero fazer disso a minha oração. Que isso seja uma oração verdadeira do seu espírito, clamando ao Senhor. E se existe alguma coisa que você ainda se glorie, é em conhecer o Senhor. Porque o desejo de Jesus, o desejo de Deus é se revelar a você. O desejo de Deus, sabe, o desejo do Senhor Jesus Cristo é se fazer conhecido, é se revelar a você. O desejo de Jesus Cristo é se revelar a você. O desejo de Jesus Cristo. E sabe qual é o desejo de Jesus? Não é que você, Ele não está brincando de esconde-esconde, Ele está ali querendo ser encontrado. E uma das frases que eu lembro, quando eu lembro dessa mensagem, é uma frase que a Jocum usava muito, era que a conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Então essa mensagem, ela se resume nisso, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Sabe, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Salmos 48, versículo 3. Salmos 48, no versículo 3, diz assim: nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. O desejo de Deus, como eu falei para vocês, é fazer com que eu e você o conheçamos. O desejo de Jesus é se revelar para mim e para você.
se revelar, sabe? E como nós cantamos, em meio às circunstâncias, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio, sabe, a igreja do Senhor. E um dia, Jesus Cristo, quando Pedro tem uma revelação e diz: ó, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és aquele que nos nossos corações confia. Então Jesus olhou para Pedro e diz: olha, Pedro, você agora é rocha, você agora, sabe, Simão, agora você é rocha, você é Pedro, e sobre a minha igreja, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. O que vocês ligarem será ligado, o que vocês desligarem será desligado. Então, naquele dia, Jesus disse assim: olha, através da igreja, não através do templo, não através de vocês, Pedro, que é o meu organismo vivo, que é o meu corpo, vocês edificarão a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. E hoje, talvez mesmo longe, mesmo distante de algumas pessoas lá aí, mas perto, através da internet, e o Senhor está sendo conhecido mais uma vez, porque as portas do inferno não vai prevalecer. Porque o desejo de Jesus é fazê-lo conhecido. E sabe qual é a nossa oração? Sabe por que essa galera está aqui atrás trabalhando nos bastidores? Sabe por que vocês estão aí agora conectados? É porque eu sei que dentro do coração de vocês, dentro do espírito de vocês, há um desejo de conhecer Jesus. E sabe qual é a minha oração? Efésios 3. Efésios 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, sabe qual é o nosso desejo aqui, agora, nesse momento que estamos aqui trabalhando nos bastidores, trabalhando por fé, sabe, fazendo algo por fé, sabe qual é a nossa oração, sabe por que nós estamos aqui agora, nessa live ao vivo, sabe, só é o nosso desejo é a mesma oração de Paulo, é para que vocês aí, que estão me escutando, possam compreender com todos os santos, aonde está tendo um culto ao vivo hoje, para compreender a largura, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, e conhecer Jesus Cristo, e conhecer esse Deus poderoso, e conhecer esse Deus que age, mesmo os nossos olhos humanos não vendo. Ele está agindo agora, eu sei que Ele está agindo, eu sei que Ele está tocando o seu coração, eu sei que Ele está movendo o teu espírito para conhecer a Jesus Cristo. E sabe, a minha oração é essa, a minha oração é esse desejo, sabe, para que você possa conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Por isso que a nossa oração e o nosso desejo, sabe qual é? É que você esteja alicerçados. Porque você não está alicerçado num prédio. Você não está alicerçado, sabe, num sistema. Você não está, a sua fé não deve estar alicerçado nessas coisas. Sabe aonde é que você precisa estar alicerçado? Em Jesus Cristo. E conhecendo esse amor. Efésios 1, versículo 18.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sabe qual é o nosso desejo aqui, como eu já falei para vocês? É que os olhos espirituais de vocês sejam abertos. É para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos, para que os olhos internos, os nossos olhos espirituais possam ser abertos e conhecer a Jesus Cristo. Sabe, que toda a escama da religiosidade, que toda a escama do pecado, que toda a escama que tenta tampar a visão a respeito de Jesus Cristo, possam cair nessa noite e que nós possamos compreender e conhecer o nosso Jesus. Aleluia. Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, sabe qual é o nosso desejo? O nosso desejo é o mesmo desejo quando Paulo está orando pela igreja de Éfeso, orando pela igreja de Colossenses aqui. Ele está dizendo assim: olha, o meu desejo, por essa razão, todas as vezes que eu lembro de vocês, todas as vezes que estamos orando, e nós não vamos deixar de orar, nós pedimos para que vocês sejam cheios, nós pedimos para que vocês sejam cheios do conhecimento de Jesus, que vocês possam ser cheios do conhecimento de Jesus. E de toda sabedoria, e de todo entendimento. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, um dia, um homem que inteligente, muito conhecedor, a história diz que sofreu perseguições, naufrágios, sofreu açoites, sabe? Um homem que falava outras línguas, várias línguas, um homem que tinha, sabe, muito conhecimento, um homem que teve um encontro com Jesus Cristo um dia, e o Senhor o tocou. Em Filipenses 3, é um dos textos que eu mais amo. Filipenses 3, versículo 7 e 8. Filipenses 3, versículo 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, para poder conhecer a Cristo. E sabe qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que o Espírito Santo abra os olhos espirituais dos nossos corações, do seu coração, para que você possa compreender Jesus em sua gloriosa riqueza, e que você possa esquecer de todas as coisas. Como o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu considero como nada, como esterco, para poder conhecer a Cristo. Mas sabe qual é o problema? E uma das coisas que o Senhor tá nos fazendo nesses dias parar, o nosso pastor Raimundo Nonato, costuma dizer, quando ele quer falar com um homem, ele leva esse homem a um lugar. E sabe, eu não estou falando simplesmente a um lugar físico agora, eu estou falando em um lugar na presença de Deus que o Senhor tem nos levado. E sabe qual é o lugar que o Senhor tem nos levado? É um lugar de estar só, é um lugar, sabe, de solitude, é um lugar onde nós possamos nos encontrar com nós mesmos e se encontrar com Deus, sabe? Então, quando Deus quer falar com um homem, quando Deus quer tocar um homem, Ele leva esse homem a um lugar, Ele dá tempo a esse homem. Então, o Senhor está nos levando a um lugar, não estou falando a um lugar físico, mas a um lugar espiritual, sabe? Porque muitas vezes nós temos muitas distrações, mesmo trabalhando para o Senhor, mesmo sendo pastor, mesmo tendo ministério, mesmo sendo do louvor, mesmo tendo muitas coisas para fazer, mas sabe o que é que o Senhor tem nos falado nesses dias? Que nós vamos parar, que nós temos parado, sabe para quê? Para ouvir a sua voz, para conhecer um pouco de Cristo, para conhecer mais um pouco de Cristo, sabe por quê? Porque a noite
nossa geração é uma geração de muitas tarefas, a nossa geração é uma geração de muitas coisas, e sabe, eu sei, irmãos, que como o pastor Márcio disse, dinheiro, nós temos coisas para resolver, nós temos contas para pagar, e em meio às crises, elas não vão esperar, mas sabe de uma coisa, o Senhor tem nos levado a esse lugar, aonde as distrações vão embora, aonde aquilo que tenta nos paralisar, está indo embora, sabe por quê? Porque nós estamos ficando com Ele, e nós estamos ouvindo aquilo que Ele tem a falar conosco. E quando eu estava preparando, revisando essa mensagem sobre conhecer Cristo, eu lembrei de um livro chamado Uma Coisa. O livro chamado Uma Coisa, que diz assim, né, que ele prega que a nossa geração é uma geração de muitas coisas, que a nossa geração entra no ativismo muito fácil. E nós mesmos, até nós os pastores, temos se nós não estivermos parados e vigiar, nós estamos entrando nesse ativismo. Mas sabe de uma coisa? O Senhor tem nos levado a esse lugar. O Senhor tem nos levado a um lugar que uma coisa seja importante: conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo em meio ao sofrimento. Conhecer a Cristo em meio à crise. Conhecer a Cristo um pouco mais do seu caráter. Jeremias 29, versículo 13 a 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e eu os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Então, vocês me procurarão, e vocês me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe qual é o desejo? Sabe o que o Senhor tem me falado? Agora eu falo particularmente, o Senhor tem falado para mim, Joane, buscar-me-eis, porque você vai me encontrar, porque todo aquele que bate, encontra, todo aquele que procura, acha. E sabe qual é o desejo? O meu desejo é que esse sentimento esteja sobre a sua vida. Sabe qual é o desejo? O desejo é que nós sejamos uma geração de uma coisa. Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou funcionário, eu sei de todas as minhas obrigações, eu sei aquilo que eu preciso fazer, eu sei das minhas responsabilidades, mas sabe de uma coisa? O Senhor tem nos feito tirar os olhos nesse tempo das distrações, e eu quero te desafiar: tire os olhos das distrações e procure o Senhor Jesus Cristo. Tire os olhos daquilo que tem sido distrações, que tem tirado o foco. Sabe por quê? Porque o Senhor tem nos chamado, e o Senhor nos chamou para ser uma geração de uma coisa. E todos nós conhecemos. A Bíblia diz, em Lucas, capítulo 10, versículo 41, diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Uma coisa é mais importante. E isso eu não posso mudar. Maria escolheu a boa parte. E sabe qual é a boa parte? A boa parte é conhecer Jesus Cristo. A boa parte é conhecer o Senhor. A boa parte é ter uma revelação. A boa parte é que os olhos espirituais sejam abertos. A boa parte é que você esteja com Ele. Sabe por quê? Porque quando o Senhor está no barco, em meio à tempestade, vai acontecer as tempestades. Mas sabe de uma coisa? Basta uma palavra dEle e a tempestade se acalma. E sabe de uma coisa? Quando nós estamos perto dEle, como João, o discípulo amado, inclinado ao seu peito, nós iremos escutar. E basta
uma palavra e toda tempestade vai embora. E talvez você está passando por várias tempestades na sua vida. Não só a tempestade do coronavírus, mas você está passando por tempestade talvez no seu casamento, no seu relacionamento, tempestade em todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer uma coisa. Procure Jesus, porque você vai encontrá-lo. E essa tempestade, basta uma só palavra dele, e tudo vai acalmar. Salmo 27, versículo 4, o homem que conheceu um rei, Davi, ele escreve esse salmo e ele, sabe, mesmo em meio depois da fama, mesmo depois em meio do glamour, das batalhas, da vitória das batalhas, sabe, Davi escreve esse salmo, o Salmo 27, 4, e todos nós cantamos, sabemos decorado, mas nós precisamos voltar para esse lugar, sabe, onde as distrações vão embora, aonde a mentalidade velha vai embora. E o novo de Deus. Uma coisa. Ele não está dizendo aqui, ó, várias coisas eu estou procurando. Eu estou procurando o prazer do mundo. Eu estou procurando os títulos, as posições. Eu estou procurando uma coisa. Pedi ao Senhor e a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade, para conhecer a bondade, para conhecer Jesus. E buscar a sua orientação. O apóstolo Paulo, um homem de muitas coisas. Em Filipenses 3, eu já li para vocês ainda agora, do 12 ao 13. Ele diz assim, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado, por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então eu quero resumir toda a minha mensagem. A minha mensagem essa noite é para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos e para que vocês possam conhecer a Cristo. Em meio a essa crise, em meio a esse sentimento, basta uma palavra de Jesus. Talvez o teu barco está, sabe, a tempestade está tocando o teu barco, a tempestade está tentando tirar teu foco. Eu quero te dizer uma coisa, se Jesus estiver dentro desse barco, pode ser a maior tempestade do mundo, basta uma palavra dele e tudo vai se aquietar. E eu acredito que essa noite Jesus chegou no teu barco e ele vai mandar a tempestade embora. E sabe de uma coisa? E toda distração, tudo aquilo que tem tentado nos paralisar, tudo aquilo que tem tentado parar e tem tentado tirar o foco de Jesus na sua vida, eu quero orar nessa noite para que saia e para que você possa correr com os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé. E sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é que nós possamos ser uma geração de uma coisa. Uma coisa eu procuro. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa. Salmo 84. Porque um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 na tenda dos perversos. Então eu não estou acompanhando nada, eu não sei como é que está acontecendo aí agora. Mas eu queria te fazer um convite. Talvez você esteja afastado de Jesus. Talvez você esteja até mesmo dentro da igreja, sabe? Mas você conhece Jesus apenas de ouvir falar. Você não tem uma revelação de Jesus. Você não tem algo de Jesus. Talvez você só conheceu Jesus até um certo ponto da sua caminhada. Mas essa noite eu quero te convidar a conhecer Jesus um pouco mais, meu irmão. Menina, talvez você está aí agora e você está decepcionado, você está abatido. Eu quero dizer uma coisa, Jesus chegou no teu barco hoje. Sabe de uma coisa? Nós seremos uma geração de uma coisa.
nós não seremos uma geração das multidões, mesmo estando com as multidões. Nós não seremos uma geração que está fascinado com outras coisas, mas nós seremos uma geração que estaremos focado em uma coisa. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Eu considero todo o meu sofrimento, eu considero todo o conhecimento que eu tenho a respeito da religião. Porque o apóstolo Paulo era um religioso, o apóstolo Paulo era um homem conhecedor. Ele escreve falando dos títulos dele, dá vontade de chorar. Eu, circuncidado não sei quantos dias, filho não sei de quem, mas sabe de uma coisa? Eu a considero tudo como nada, eu considero tudo como esterco, eu considero, não menosprezando o coronavírus, eu considero como nada, sabe por quê? Porque eu quero conhecer Jesus Cristo, e se Ele tem me dado esse tempo de quarentena, é para que eu possa mergulhar no rio dele, é para que eu possa conhecer Ele, não é para me passar o dia no Netflix, não é para me passar o dia renovando as séries, não é para me passar dias, de férias, é para que eu possa conhecer a Cristo, é para que eu possa participar dos seus sofrimentos, é para que eu possa olhar para o meu amado, para os meus irmãos, e que eu possa conhecer a Jesus Cristo e ter uma revelação dele.